Fala moçada, Matheus aí tá entrando, Rafael, William, boa noite aí a todos. Estamos esperando aqui o Timóteo entrar. E aí a gente já começa a nossa live aqui hoje. Vamos falar aí sobre o efeito da sazonalidade, né, na produção de sólidos, que é um tema muito novo aí na área de nutrição animal, relacionando aí a parte de latitude, as estações do ano, fotoperíodo, como que isso influencia, né, dentro da produção de sólidos. E o Timóteo está fazendo essa pesquisa de doutorado dentro dessa área aí. Ele é superintendente da Associação Brasileira de Gado Holandês. Já vou aqui que eu já vou aceitar ele aqui. Peraí, Timóteo, deixa eu te convidar. Convidei aí, Timóteo, vê se chegou aí o convite. Opa, acho que agora deu certo. Boa noite, Timóteo, tudo bem? Consegue me ouvir bem aí? Sim, agora eu consigo ouvir bem, estando tranquilo. Não, então tá bom. Boa noite aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que tema muito interessante aí que você está fazendo sua pesquisa de doutorado. O pessoal está entrando aí. Dá um ok aqui para nós, se vocês estão me ouvindo bem também, só para a gente dar prosseguimento à transmissão. E boa noite aí, Timóteo. Você fala de onde? Está de Castro aí? Então, estamos aqui em Castro, né? Eu moro aqui já tem um tempo, uns 8 anos que eu estou morando em Castro, desde 2014. E a sede da Brasileira é aqui, então está coincidindo, estamos na terra do leite, na terra das vacas holandesas. Bom demais, bom demais. Eu conheci, lembrando aqui, a primeira vez que eu conheci o Timóteo, acho que foi em 2017, 2018, eu estava indo lá no Paraná fazer umas coletas de dados lá sobre amido fecal e também de ruminação e alguns dados escolares. Acho que você estava no Instituto, na época, até o Alexandre Valis, que fez a conexão, né? A gente topou lá. E depois veio essa pandemia e acabou que a gente não topou em nenhum evento. E eu queria falar, para quem não te conhece, Timóteo, você contar um pouquinho aí, né, cara, da sua trajetória, até você chegar aí como superintendente da Associação Brasileira de Gado Holandês, antes da gente entrar no tema aqui da nossa live de hoje. E obrigado por ter aceito o nosso convite aí, mais uma vez. Valeu, Gustavo, obrigadão pelo convite. Até hoje à tarde eu estava com o Alexandre, agora há pouco eu estava com o Alexandre e com o Betinho da Polinuta, a gente estava conversando algumas coisas, eles são bem parceiros nossos, né, tanto de trabalho, de amizade, de formulate. Então a gente tem uma certa amizade com eles e foi através dessa conexão que a gente se conheceu, né? Eu formei em Viçosa, cara, e a minha turma ali em Viçosa era a turma que até deu certo, porque a Renata Veronese é a chefe do departamento hoje lá de Viçosa, da minha turma. Nós temos ali bastante gente que era dessa época. Se eu for lembrar todo mundo ali, foi aluno do Marcos Marcondes, não pode falar isso, né? Mas Márcio Duarte, Marcos Marcondes, toda essa galera da minha época de Viçosa. E depois eu fiz o meu mestrado lá e decidi sair para o mercado, né? Deu um pico aqui. Aí eu fui para o mercado, fui trabalhar na Fundação do Cabral, que não tem nada a ver com a parte de zootecnia. Até o momento que eu fui para a FIENG, Federação de Indústrias de Minas Gerais. E de lá para o Instituto Cristão Mackenzie, convite do Mackenzie para vir para Castro, e estou aqui desde então em Castro, agora atuando na associação. Bom, desde o meu mestrado que eu trabalho com leite, na verdade. Então, o leite na minha graduação, que eu trabalhei com leite. Minha iniciação científica foi todo voltado para leite. Na época, com leite de cabra, a gente trabalhou com os genótipos de alfa-S1 caseína. Depois trabalhamos aí com parte de proteína, que é praticamente a parte de proteína, né? Mas a parte de ácidos graxos também, no perfil de ácidos graxos do leite de cabra. Foi orientado Marcelo Teixeira Rodrigues, que até hoje é o meu orientador, assim. Hoje eu sou orientado do Rodrigo Almeida,
mas em caso de dúvidas a gente recorre no orientador do mestrado, né? O orientador do doutorado é o que briga com a gente, o Rodrigo que toca o chicote, né? O professor Rodrigo, ele é o meu orientador hoje de doutorado, e veio todo esse conhecimento, esse crescimento até que a gente, das linhas até chegar hoje na linha de pesquisa que eu tenho feito hoje no doutorado. É lógico, né? A associação ajuda a gente, né? A gente está na associação de gado holandês e faz todo sentido o nosso trabalho de doutorado, que tem o apoio aí de algumas empresas, vou citar todas agora, com o nosso trabalho na associação, né? Então, quem apoia esse trabalho nosso aqui é a Castrolanda, ela tem um apoio no trabalho de doutorado, a Polinutri, a Fundação ABC, que é a própria das 3 cooperativas aqui, o Parleite, que é o laboratório da Associação Paranaense de Gado Holandês, e a Associação Brasileira de Gado Holandês apoia esse trabalho que a gente está fazendo de doutorado, essa pesquisa, que a gente está trabalhando com o perfil de sazonalidade, né, perfil de ácidos graxos e a sazonalidade do leite. Esse que é o foco da pesquisa. E bacana, né? Assim, só contextualizar para o pessoal, foi através de um post que a gente fez aqui até no nosso Instagram aqui, que aí surgiu essa dúvida e esse questionamento junto ao Timóteo aí. O meu background também é na área de nutrição, e eu vi uma apresentação do professor Kevin Havartini, da Universidade da Pensilvânia, mostrando um efeito, né, durante os anos, né, de uma oscilação tanto em proteína quanto no teor de gordura do leite, e me chamou muita atenção, porque a gente logo, inicialmente, pensa diretamente na parte aí da parte da dieta, né, vários fatores aí que podem estar afetando, né, tanto dieta, manejo e ambiência, né, gordura insaturada alta, amido degradável no rumen alto, falta de fibra fisicamente efetiva, ionóforo, e assim vai, né, tem várias coisas aí, não é o mérito aqui agora, mas eu vi aquela oscilação, e aí o Timóteo comentou lá, a gente trocou uma ideia pelo WhatsApp, e eu achei muito interessante ele vir aqui hoje falar, porque às vezes o nutricionista fica de cabelo em pé, tentando entender o que está acontecendo, e pode ser realmente um efeito aí de alguns outros fatores. E aí eu passo a bola para você, né, Timóteo, para ver o que é a hipótese do seu trabalho, o que você já tem aí de resultado também, para contextualizar para a turma. Tá, legal. Esse trabalho do Salfer, né, que foi orientado do Kevin, o Kevin Harventine, ele tem feito um trabalho alguns trabalhos interessantes nessa área de ciclo circadiano, né, que o ciclo circadiano é como se comporta a fisiologia, né, então se você pegar aí o trabalho base de tudo isso, é um trabalho de Bordon, né, de 86, depois ele fez um outro trabalho perto dessa época, que era um trabalho interessante, ele ficava medindo como que a folha da ervilha se mexia durante o dia, cara, uma coisa assim surreal, sabe? Durante a noite ela tinha um movimento, então ele pegou esse ciclo, e a partir desse trabalho que gerou essa ideia de ter ciclos circadianos, que são ciclos naturais, né? E o Kevin e o Salfer pegaram essa lógica e trouxeram para a vaca de leite. Então já tem alguns trabalhos, né? O primeiro trabalho do Salfer foi em 2019, em que ele aplicou essa metodologia, foi esse trabalho que você colocou, inclusive, ali no seu Instagram. Ele aplicou essa metodologia para explicar esse movimento natural existente ao longo do ano das vacas de leite, né? Porque, poxa, a gente já sabe que tem um movimento que vai ter períodos que vão ter menor produção, menor constituição de gordura, e a gente aplicava isso 100% à dieta e a ambiente. Esse era o foco até o momento. E quando eles aplicaram essa metodologia, que é uma metodologia que pega, eu vou citar todas as questões trigonométricas que existem nisso aí, mas eles descobriram então que existe uma fisiologia própria da vaca que ela responde a essas características. Então, se você colocar todas as vacas num cross e fizer tudo para que essa vaca tenha uma forma de ambiente, né, em que ela vai produzir mais gordura no período do verão,
essas vacas tendem a produzir menos gordura em relação ao período do inverno. Então, por quê? Porque existe um ciclo fisiológico na vaca pré-determinado, preparado para que isso ocorra. Então, essa foi a hipótese que Salfer publicou em 2019, depois em 2020 ele publicou mais alguns trabalhos nesse sentido. Aí temos hoje alguns outros pesquisadores que estão fazendo trabalhos nesse sentido. A Fernanda Ferreira, que é uma pesquisadora de Davis, é brasileira, tem feito trabalhos nesse sentido, fazendo essas compilações de dados. E no Brasil, hoje, nós temos o nosso grupo, que é o professor Rodrigo Almeida, que está trabalhando com essa linha, e me parece que a professora Marina Danês, da UFLA, também está orientado, buscando alguma coisa nesse sentido, porque não existe nenhum trabalho correlacionando isso no hemisfério sul. Então, nós temos essas informações do hemisfério norte, aí já vou explicar o porquê do hemisfério, né? E traz isso agora para o hemisfério sul. Tá? Então, a lógica seria que a vaca ela já está com o seu computador fisiológico já pré-programado para que os períodos do ano ela tenha mais produção de leite, mais produção de gordura, mais produção de proteína, de acordo com o seu ciclo fisiológico. Da mesma forma que a gente, algum tempo atrás, escreveu um trabalho para o Milk Point que tem um ciclo do dia e da noite. O leite da noite é diferente do leite da manhã. Então, se você quiser tomar um leite com um pouco mais de melatonina, você vai tomar o leite ali do começo da noite, você vai dormir um pouco melhor. Então, essa seria a lógica do ciclo, né? Entendi. E então, essas... Você comentou aí dessa questão aí do inverno e do verão da vaca que está dentro do cross, mas assim, ela tem alguma referência ligada a fotoperíodo? No cross acaba que isso é um pouco anulado, né? Esse efeito do fotoperíodo que no inverno é um pouco mais curto. O que mais que afeta? Assim, como é que é essa percepção do animal, principalmente dentro do cross aí que você falou, né? Porque às vezes, não sei se tem esse efeito aí do fotoperíodo. Isso o Salfer não deixou bem claro no trabalho dele, até na tese dele ele não deixou tão claro qual que seria a relação. Se teria uma relação de fotoperíodo ou uma relação... O que ele indica é que possivelmente existe duas relações que ele encontrou que são interessantes. A primeira relação é com a relação uma relação com a latitude. Então, por que latitude, né? Os animais mais ao norte, que estão mais ao norte dos Estados Unidos, ali em Madison, eles vão ter uma diferença entre o nadir e o pico maior do que os animais que estão ao sul, os animais que estão na Flórida, por exemplo, que vão ter essa diferença menor. Então, opa, já deu um sinal. Né? Quer dizer, como o inverno é mais rigoroso, então existe uma relação com a latitude. Isso ele deixou bem claro no trabalho. A segunda relação seria, sim, com a questão do inverno, com as estações, né? Inverno e verão, que lá é ao contrário do nosso e, de certa forma, nós estamos encontrando a mesma relação. O ano passado nós publicamos no Daily Science já o resumo dessa pesquisa que já demonstra alguma coisa nesse sentido, que é o inverso do que encontraram nos Estados Unidos, nós encontramos no Brasil. Mas com o fotoperíodo seria como se fosse cabras, né? As cabras têm o fotoperíodo, a gente usa isso para reprodução. Então pode ser que tenha. Eu tenho no meu trabalho um cross ventilation como base, e a gente ainda não tem os dados, como esse cross ventilation é recente, eu não tenho os dados ainda para poder dizer como que seria isso, essa diferença. Mas a partir dos dados de Salfer, do que ele publicou e da tese dele, ele não deixa claro se é uma relação com o fotoperíodo ou se é uma relação com alguns outros fatores. Possivelmente porque a gente vai ter essa diferença da estação ligada a isso. Então, se o fotoperíodo dentro do cross ventilation traz uma diferença e pode causar algum aspecto nas vacas nesse sentido, ainda não tenho base de dados para poder te dizer, só. Mas é provável. E essa variação que você já tem nos dados preliminares, assim, o Timóteo, ela é maior dentro do componente gordura ou dentro do componente proteína?
Boa, essa é uma boa pergunta. Tá me tirando aqui coisas que eu não que vou tentar. Vou tentar pegar aqui, tô com os dados aqui. Tem algumas coisas que o meu orientador pede para não passar, né? A gente fica aqui, vamos esperar para defender ou publicar antes, né? Então, como é que a gente faz isso? Você sabe bem como é que é. Mas sim, a maior variação em termos percentuais quando a gente pega é na gordura. Então, esse é o maior diferença. Existe, lógico, uma hipótese, que é uma hipótese que a gente vem trabalhando mais firmemente, a partir dos achados, que tem uma relação, a proteína e a gordura, essa variação, de acordo com a condição ou com a necessidade de mantença do neonato. Então, vamos dizer assim, se no inverno o bezerro precisa de mais energia, obviamente a gente vai precisar de um leite mais energético, e a energia estaria na gordura. Então, uma das hipóteses que tem se trabalhado seria isso, né? Mas no inverno está produzindo menos, podia ter o efeito de a forragem melhor, né? Podia ter esse efeito, né? Mas o que nós temos achado como uma grande hipótese para nível de vaca, né? Inclusive para comparar essa latitude, essa questão da latitude, é que animais que vão ter maiores desafios no inverno, né? Precisariam de maior energia no leite para que o neonato pudesse se manter. Então, eu acho que essa seria uma hipótese bacana de trabalhar, focando que o leite vai ser o primeiro alimento, o alimento principal do bezerro, né? Então, a maior variação que a gente encontra é na gordura do leite, que inclusive é o que o pessoal paga, né? Então, você vai falar, poxa, você vai ter uma variação como essa, só em termos, assim, eu estou puxando aqui, eu vou tentar dar um spoiler, né? Mas a diferença a nível de vaca, né? É de porcentagem de gordura sai de 3 ponto, a média, né? 3,4 para 3,6, né? Enquanto a proteína, a gente teria aí um spoiler aí de 3,1 para 3,24, 3,15 para 3,24. Então, em termos proporcionais, é muito maior a gordura em relação 0,2 para 0,1, né? O dobro, praticamente. Mas existem outros fatores que afetam isso, né? A gente tem outras questões. Essa é uma informação média, né? Que é o que Salfer encontrou também lá. Estou com um trabalho E de onde que Salfer aberto aqui do pegou? lado. E onde, Timóteo, que pegou esses valores mais altos? Em que época do ano? Ou, não sei, talvez em qual latitude, né? Porque é bem provável que você está coletando dados de diferentes latitudes do Brasil, assim, de rebanhos em diferentes latitudes. Não, não. Nós focamos, esse trabalho está sendo todo focado em Castro, tá? Ah, Na nossa latitude aqui, na verdade, nós temos aqui. é, Nós temos o pessoal aqui de Arapoti, nós temos duas fazendas de Arapoti, nós temos algumas fazendas de Carambeí, que são 4, e algumas fazendas nesse meio período, mas no total são 29 fazendas que estão participando desse trabalho aqui nessa região, e uma fazenda que está participando em Goiás. É a única, um único fazenda que está fora da condição, porque foi uma fazenda que apresentou a maior similaridade de dieta e composição genética do que as fazendas que estavam aqui. Pensando na nossa região, o Salfer conseguiu lá nos Estados Unidos a diferença de 3,5 para 3,9 no inverno, né? E o maior pico que nós tivemos aqui a nível de tanque de leite, aí seria maio, junho, e para gordura e proteína. E quando a gente fala de produção de leite mesmo, aí seria setembro. Então, assim, você teria pico de produção na primavera, né? Esse dado foi publicado no Daily Science ano passado. Então, teoricamente, ele já é público, né? Então, esse não preciso omitir aqui, o orientador não vai ficar bravo comigo. Mas, de qualquer forma, assim, nossos picos, né, de trabalho estão relacionados a junho, julho, e para gordura, para composição,
e para produção de leite aí final de agosto, começo de setembro. Então a Entendi. gente Não, brinca, né? Eu falei até com o Alexandre hoje, se ele quiser fazer um trabalho de aumento de sólidos, que ele comece a fazer o trabalho em maio nas fazendas da região aqui, né? a chance de resposta é mais alta, né? É, nutricionista bom Não, chega em bacana, janeiro e bacana. faz subir produção de leite, né? Com certeza. Achei interessante, né, esse cuidado que você teve que ter para escolher genética homogênea e também dieta homogênea, né, para tentar isolar um pouco esse efeito, né, que também é muito importante, né. A gente teve que. Nós buscamos alguns rebanhos que fossem os mais próximos, né? Lógico, você não tem um rebanho com dieta, vários rebanhos com dieta igual, com o mesmo nutricionista, mesmo manejo. Então, nesse caso do nosso estudo, né, a gente tentou buscar rebanhos que tivessem a melhor similaridade. E, coincidentemente, dois rebanhos, no começo era um, agora eu lembrei, um outro rebanho, ele iniciou os períodos de coleta sem cross e o segundo período, a metade para frente, estava no cross. Então, isso foi um fator, vamos dizer assim, um fator até que vai ajudar a gente a entender outras questões, né? Mas a maior similaridade possível dos rebanhos, né? Freestyle, com cama, número de animais. Porque uma diferença que nós coletamos para nível do estudo igual Salfer, não precisaria dessas questões, né? Desses detalhes a nível de fazenda. Mas como a gente começou a coletar perfil de ácidos graxos para tentar entender se a composição do leite tinha uma variação com transferência de gordura corporal, né? Ou essa via, o animal está translocando gordura. Então, assim, o ideal para nós era se a gente tivesse rebanhos mais homogêneos e dados de informação da dieta. E essa semana a Fundação ABC aprovou e nós vamos fazer o amido fecal na Fundação ABC também, com metodologia que vai ajudar a gente a dizer muitas coisas, inclusive com amido fecal coletado ao longo do ano dessas propriedades. Então, assim, são parâmetros que ajudam a gente a responder algumas coisas. Se a gente pega ali, alguém perguntou, eu vi ali rapidamente, alguém perguntando se ia fazer melatonina. Isso. Cara, assim, eu vou dizer assim, seria bacana fazer melatonina, né? Alguma coisa para ver se tinha fotoperíodo, né? Se vai ter mais melatonina. Mas para o tipo de proposta nossa do estudo, não se encaixaria. Eu estaria talvez coletando mais informações, poderia ser uma via de dados, mas ele não ia casar com o que é o nosso objetivo, que é realmente só identificar o perfil da dieta, entendeu? Talvez eu não tenha respondido tão bem como a pessoa gostaria, né? Mas não faria, não estaria casando muito com a nossa proposta. A nossa proposta era realmente pegar perfil de ácidos graxos dos tanques de leite para ver se na média do rebanho estaria trazendo. E, lógico, quando você vai para um estudo mais com melatonina, perfil de outros tipos de perfil de metabólitos, aí você tem que fazer muito mais. Talvez eu tenha que diminuir o meu número de fazendas, pegar um número menor, focar mais em uma fazenda, com um número bom de animais, pegar talvez individual. Então, talvez seria diferente, o desenho do trabalho talvez seria diferente. Entendi. Aí, no caso, aí, só para explicar a metodologia, você pegou uma vez por mês e a amostra do tanque e o lote de alta ou alguma então, coisa assim? nesse trabalho nosso, nós coletamos até uma coisa assim, importante que foi de coleta, nós não coletamos uma vez por mês, nós coletamos em uma estação específica, né? E, na média, 60 dias após o pico da estação, ou seja, qual que é a mudança da estação, quando a estação ia entrar. Né? A gente tentou evitar os picos da curva.
justamente para tentar evitar que no pico, quando você tem lá, vamos supor que o pico máximo de gordura seria julho. Eu não coletaria em julho, eu tentaria coletar antes, porque ali eu não estaria pegando o efeito, eu estaria com a curva virando. Então, você pegar lá a integral, a terceira, aquelas coisas que a gente aprende em estatística, né, ou em cálculo, eu não estaria pegando ela numa situação que a vaca estaria mudando a curva. Então, eu teria que pegar antes dessa virada e depois que já ocorreu a virada para fazer essa comparação de da onde que está mobilizando. O segundo ponto é que o principal questão do ácidos graxos também é para a gente pegar síntese de novo. Então, por isso do tanque. Se a gente pega que a maior quantidade do rebanho está com síntese de novo, então a gente pode dizer que existe uma condição nesse rebanho que está fazendo com que o rebanho perca, está tirando ou mobilizando mais gordura corporal ou menos gordura corporal. Seria essa lógica, né? Eu acho que você, como nutricionista, sabe mais que eu que isso, né, Gustavo? E a outra lógica seria, então, nesse caso, uma visita por período, dieta do rebanho de alta, amido fecal do rebanho de alta e toda a composição da dieta que tá balizando isso. Não, beleza. Eu acho que ficou bem claro, Timóteo. Muito bacana, né? Eu acho que esse tipo de trabalho assim vem a somar, né? Igual conforme você disse, até respaldar o nutricionista e o fazendeiro do que dá para ser feito, né? Às vezes, conforme você disse, tem a época aí que vocês pegaram que os sólidos em junho foi onde que mostrou que os sólidos naturalmente já é mais alto para a região de vocês. Talvez isolar o efeito separado, talvez lá da fazenda do Goiás, deve ser muito similar também, né? Não sei se daria para fazer essa análise, mas é uma coisa que dá respaldo, né? Do que dá para ser melhorado ou não, né? Até quanto que dá para ir com dieta e com ambiência, e o quanto que é um efeito já natural. E claro que esse é um estudo para a raça holandesa, né? Eu acho que, de certa forma, deve ser replicável para as outras raças, mas a magnitude dessa flutuação também deve diferir, né, Timóteo? Assim, só para a gente, assim, o estudo também teve, lógico, uma contribuição muito grande da Castrolanda, né, do PU, do leite, isso eu tenho que trazer, porque, assim, nós fizemos um funil, tá, Gustavo? Então, assim, a primeira etapa são 4 etapas o estudo, né? Então, a primeira etapa foi coletar as informações a nível de tanque da região inteira. Então, aí eu tinha não só raça holandesa, eu tinha raça holandesa, Jersey, que foi o mesmo que você colocou do Salfer ali, né? Que o Kevin colocou na apresentação dele no Formulate, se não me engano, do ano passado. E eles pegaram a venda, a produção de leite nos laticínios. Então, era o tanque, essa é a primeira etapa. Depois, Salfer fez uma segunda etapa a nível de vaca. Então, nós também fizemos aqui. Então, a primeira etapa a nível de tanque, né? A segunda etapa a nível de vaca. A terceira etapa a nível de perfil de ácidos graxos e dieta da fazenda. E aí, a quarta etapa é a nível econômico. E daí a gente vai relacionar todas essas questões e brincar com a parte econômica e falar assim, olha, se o nutricionista tirar o pé no começo da subida, será que vai responder economicamente? Será que vale a pena? Eu acho que esse é o grande ponto para o nutricionista, entendeu? Se ele sabe que vai subir leite, componente naquele período, será que vale a pena ele manter a grana ali ou apertar a vaca? Ou ele tirar o pé e deixar economizar um pouquinho ali naquela fase? Acho que essas são respostas que o nutricionista pode ter, né? Não, sim, com certeza. Não, muito bacana aí, então, que no banco de dados aí teve outras raças também, né? Eu acho que isso aí é bem bacana aí, dá mais robustez pro trabalho. E, Timóteo, claro que hoje o tema é muito específico, né? E é algo muito novo, ainda as coisas estão por vir, né? Tem muita novidade, mas depois, quando que vai estar disponível aí, né? Eu acho que você está pertinho de defender os resultados finais e a gente vai encaminhando mais para o fim, pessoal. Hoje era uma live mais rápida, porque é um tema bem novo, né? Bem atual ainda. Tem um trabalho aí que o Timóteo falou do Kevin Havertine com
com o South, que foi orientado dele, e dele é o primeiro trabalho aí da América do Sul, né, sobre esse tema. Então, Gustavo, a gente está para. Já começamos aqui algumas apresentações, né, para os nossos patrocinadores, vamos dizer assim. A defesa está marcada para o dia 30 de junho, então vai demorar um pouquinho ainda para propriamente ser publicado e estar disponível ou a tese para quem quiser acompanhar, né? Mas eu acredito que nos próximos meses a gente já tem aí um artigo publicado do que acontece no Brasil, pelo menos na nossa região, né? Então, isso é replicável, você falou bem, isso acontece aqui, você pegar os dados, até tem alguns dados que a gente replicou isso a nível nacional, mas o que dificultou bastante para nós é pegar dados de Minas, dados do Nordeste, até lá na Fazenda Encanto tem bastante dados que pode ser interessante, o pessoal lá está citando eles, lá no Estênio também, na Leite Bom, que fazem controle leiteiro oficial da raça, que fazem tudo certinho, né? E tem dados para a gente fazer comparação. É a própria dificuldade de a gente conseguir esses dados, não no nosso banco de dados da raça, mas da gente usar esses dados por causa da heterogeneidade ainda do Brasil. Coisa que lá no South, lá nos Estados Unidos, eles não têm muito essa heterogeneidade de produção. Então, aqui a gente sofre um pouco com isso e eu acredito que nos próximos anos isso vai ter uma tendência a diminuir essa variação, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto. Se pegar lá no Nordeste, a alimentação diferente, estrutura diferente. Se a gente pegar lá nos Estados Unidos, você vai em Madison e você vai na Flórida, é praticamente a mesma composição, o mesmo manejo, a mesma estrutura. Então, acho que seria nesse sentido. Essa seria Mas, Oi, desculpa, pode falar. mais uma dúvida que veio aqui, que sempre eu acho que é legal aproveitar também para deixar registrado aqui. Você mencionou essa variação na proteína, né? Hoje, essa proteína que você analisou foi proteína verdadeira, né? Ou a proteína bruta do leite? É a proteína bruta do leite, não foi analisada a proteína que vem no resultado da hora que você manda para o laboratório, né? Então não foi convertido. Hoje, até você que deve ter pesquisado, hoje tem algum laboratório que faz a proteína verdadeira ou a gente sempre converte? Eu não sei, assim, eu sou leigo nessa parte dessa análise, Cara, assim, né? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que os dois laboratórios que fazem aqui no Brasil com maior volume, né, que é aqui no Paraná, a Parleite, e a Clínica do Leite em São Paulo, eu acho que eles têm a mesma forma de trabalho, a mesma metodologia que é a proteína do leite, proteína total, né? O que nós fizemos agora recente foi uma análise do nitrogênio do NUP, né, que é uma metodologia para você corrigir o nitrogênio, através do nitrogênio do leite, você faz a correção para o tanto de consumo de nitrogênio e de excreção de nitrogênio fora, né? Da aproveitamento, deficiência de aproveitamento do nitrogênio. Mas, assim, fora isso, eu não vejo nenhum outro laboratório trabalhando com nitrogênio verdadeiro, com proteína verdadeira, aqui no Brasil. Tem que se fazer a conversão. Entendi. Não, só para... Eu acho que é interessante isso aí. Hoje, porque às vezes a gente vai botar no programa de formulação e lá já propriamente já faz essa conversão, né? Você só precisa lançar o valor verdadeiro lá, que é proteína bruta, e aí ele transforma em proteína verdadeira para fazer os devidos cálculos lá de excreção de proteína verdadeira no leite. Timóteo, mas é isso, cara. Eu acho que ficou bem claro aí. Agradeço você pela disponibilidade. Convido aí todos os seguidores do Trek para acompanhar o trabalho aí da associação também. O Timóteo está pelo Instagram deles e ele faz um trabalho aí bacana pela associação. Acompanha o trabalho deles aí pelo Instagram. Quem estiver assistindo pelo da associação, a gente fica o convite também de seguir a gente. Eu, o William, a Kézia, o Ramon, a gente divulga muita coisa na área de nutrição, né? Tem tanto do básico ao mais complexo, para tentar trazer um conteúdo aí que gere valor para a comunidade, né? E
E é isso, agradeço aí a sua prontidão em aceitar aí, discutir esse tema aí tão atual. Eu confesso que eu tinha desconhecimento sobre esse tópico, já fiquei 1% melhor aqui, já aprendi, e assim que sair o seu trabalho aí também eu vou acompanhar, vou ler na íntegra, achei bem interessante a temática, e passo para você aí, para suas últimas considerações aí, a gente encerra aqui. Bom, Gustavo, eu fico contente, cara, fiquei bem contente com o seu convite. A gente tem feito esse trabalho na associação, né, de gado holandês, e a gente quer divulgar mais o nosso trabalho, o trabalho da raça, em prol da raça, porque tudo isso, né, que a gente tem pesquisado, está trabalhando em leite, é pelo amor ao leite, à raça, né? Esse é o nosso trabalho, o leite que traz o nosso pão para casa, vamos falar assim, né? Então a gente vive do leite. E as minhas palavras finais seriam: tem bastante coisa. Eu sempre falo para todo mundo assim, a vaca, o financeiro, o cara que está lá na XP, na BTG Pactual, tentando entender o mercado financeiro, se ele passasse um mês numa fazenda, ele ia voltar e falar assim: não, tem coisa muito mais difícil que esse negócio aqui, cara. A vaca é muito mais difícil da gente gerenciar do que o mercado financeiro, né? Qualquer coisinha, você muda a dieta, o cara brigou com a mulher um dia antes de tirar leite da vaca, a vaca quebra leite. Então, eu acho que o trabalho dos nossos produtores no Brasil para produzir leite é realmente grandioso. E somente assim, com apoio de profissionais, técnicos no campo, a gente vai conseguir fazer esse trabalho crescer cada vez mais e o produtor chegar a tecnologias, melhorar a sua qualidade de vida, trazer mais renda. Eu acho que esse é o recado que a associação quer dar para todos os produtores, que a associação está aqui para apoiar o trabalho deles, a associação é deles, e a gente vai fazer o possível para que a tecnologia, o que tiver de mais novo, chegue para o produtor. E lógico, como a gente trabalha com a raça, o melhoramento genético acaba sendo um dos nossos pilares. É fantástico, eu acho que o trabalho que vocês fazem, tanto a parte da associação, né, brasileira aí de gado holandês, e também eu acho que é exemplo para o Brasil, o modelo de cooperativismo que funciona aí no Sul, né, tanto no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns lugares em São Paulo, em Minas também, mas o exemplo vem aí de vocês, né? Eu acho que é muito interessante a base científica que vem da Fundação ABC, de pesquisar a pesquisa localizada, né, Timóteo, e prática, né? Eu gosto muito desse tipo de pesquisa para resolver um problema real e da região. Acho isso muito legal, cara. Eu acho que isso aí eu achei muito fantástico aí de vocês. E o evento que vocês fazem aí, tanto em Carambeí, a Castrolanda, as exposições, né, são muito fantásticas aí, o nível de organização, palestra e tudo mais. Então, a Agroleite, tem a de Carambeí também, e das outras cooperativas, eu acho que é muito bacana esse trabalho aí. Então, aproveito aí para parabenizar você, que está representando toda essa galera, mas todos os produtores também, que fazem esse trabalho aí. Mas é isso, meu amigo, um abração aí, obrigadão aí pelo seu tempo e espero vê-lo aí em breve em algum evento desse aí pra gente conversar mais, tá bom? Fica com Deus aí. Formulate, Obrigado cara. Vamos fazer o merchandising aqui pro Formulate já, né, em julho. Sim. Acho que a gente se encontra lá, se não encontrarmos antes. Não, com certeza. Vai ser em Campinas, né? Campinas, Formulate em Campinas, final do mês, a última semana de julho, acho que é dia 27, mas a gente coloca ali, mas vale a pena ir. Acho que quem mexe com nutrição tem que estar lá. É um baita evento aí. Vai estar o professor Marcos Ness Pereira, o Trevor DeVries e a turma do NRC, né? Eu vi as palestras lá e com comentários aí de brasileiros que são referência. Realmente é um evento aí para você dar uma atualizada aí no tema de nutrição e vamos topar lá assim. Tá pertinho de Piracicaba, eu tô lá, então fica fácil. Isso aí. Valeu, cara. Obrigado por tudo aí. Um abraço, pessoal. Um abraço. Fique com Deus, moçada. Tchau, tchau.